que ministrou aqui uma verdade dos nossos corações que nos fortalece para que a gente esteja de pé nos últimos dias. É a obediência a Deus, submissão à ordem de Deus, que a obediência a Deus nos faz crescer, progredir, prosperar. Sabe, quando Deus te pede algo, Ele não quer só destruição, sabia? Quando Deus te pede algo, mesmo que não seja agradável a você, é para te fazer crescer, é para te conduzir a um lugar melhor. Jesus encontrou com um jovem, com um homem rico, e esse homem, ele falou, olha, tudo eu tenho feito, ele queria a vida eterna, e ele declarou, olha, eu tenho feito todas as coisas, mas Jesus o amou. O que significa isso? Jesus viu o que ele precisava, porque ele estava se vendo como alguém que estava legal. Beleza, eu estou fazendo as coisas, mas Jesus enxergou o que ele precisava, Jesus enxerga o que nós precisamos. E Jesus, ele disse a verdade para aquele homem, olha, vai, e algo específico para ele, estou falando para ninguém vender todas as coisas aqui, mas Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, vem que você vai ter um tesouro. E ele saiu triste. Jesus falou que ele queria ouvir? Não. Jesus falou que ele precisava ouvir? Sim. O pastor Edmundo falou pela manhã, quantos de nós são dispostos a ouvir o que precisamos ouvir? Não o que queremos ouvir. Porque existe uma diferença, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Quando Jesus estava prestes a ir à cruz, estava lá no Getsemane, ele fez uma oração poderosa. Ele estava debaixo de uma pressão, e ele fez essa oração, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. É uma oração poderosa. Ele falou, Pai, a minha vontade é esquerda, mas o Senhor quer que eu vá para a direita? Então eu vou para a direita. Mesmo que tudo em mim diga o contrário, mesmo que nada seja favorável, mesmo que cada fibra do meu ser diga esquerda, o Senhor diz direita? Então eu vou para a direita. Veja que você não precisa estar em acordo, a sua mente não precisa estar de acordo para que você obedeça a Deus. Pastor, eu posso obedecer a Deus, mesmo se a minha mente não concordar? Sim, porque é uma decisão. Eu decido andar no caminho de Deus. Quando Deus coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, Ele diz, escolhe a vida. Escolha o quê? É um sentimento? Não, escolha uma decisão, não com base em sentimentos. E os sentimentos, Deus fez, os sentimentos são maravilhosos, mas eles acompanham. Nossos sentimentos acompanham as nossas decisões. Amém, igreja? Então, amém, igreja? Amém. Olha aí, vou treinar vocês que nem a Cláudia. A Cláudia fala, amém, igreja? Eu apoio, quero seu apoio também, olha aí. Amém, igreja? Amém. Está aprendendo. Aleluia. Então, gente, o tema da nossa mensagem aí é esse, a igreja vencedora. Talvez vire uma série, seja a primeira de alguns capítulos para a gente estar compartilhando essa condição de que Deus nos fez, ok? E você é o que Deus diz que você é. Deus te criou, existe uma obra, existe uma identidade que Deus criou para nós, que Ele conquistou quando você se tornou uma nova criatura, quando Ele te tirou da morte para a vida. Lá em Efésios capítulo 2 diz que você tem vida. Você tem a vida de Deus, você tem vida. Rodrigão, depois coloca mais um pouquinho de retorno aqui para mim. Você tem o zoe de Deus dentro de você. E você ressuscitou com Cristo, e você está sentado com Cristo em lugares celestiais. Então, existe uma posição que Deus te colocou, que é uma posição de vencedor. E muitas vezes, aquilo que eu enfrento mostra um retrato de derrota, mas eu não vivo pelo que eu enfrento, eu vivo pelo que a palavra de Deus diz. Então veja, lá na cruz, Jesus, ele levou a maldição, a morte sobre ele. Jesus, ele foi aquele sacrifício perfeito, uma vez que o sacerdote oferecia sacrifícios, mas que não eram perfeitos. Animais morriam, sendo nossos substitutos. Mas Jesus, de uma vez só, fez um sacrifício perfeito para a eternidade.
Fala assim, ó, um sacrifício. Ele fez apenas um sacrifício. Ele não há necessidade de fazer novamente. Jesus não vai voltar para a cruz. Aleluia. Já está consumado, já está pronto. E qual é o fruto disso? É você. Você é o fruto da cruz. E lá na cruz, Jesus, ele levou a morte sobre ele, levou a maldição sobre ele. De certa forma, não fique assustado, ele nos levou sobre ele. Porque a nossa natureza, ele levou sobre ele. Porque Jesus era santo, ele era perfeito. E ele levou a nossa maldição, ele assumiu o nosso lugar. E Jesus morre. E nós morremos com ele. Então, vai acompanhando comigo. Ele levou sobre si, o pastor Edmundo falou hoje pela manhã, ele morreu e nós morremos com ele. Você sabia que Jesus continua Jesus antes e depois da cruz? Mas tem uma diferença. Antes da cruz, ele está sozinho. Aumentou muito. Abaixa agora um pouquinho, Gabriel. Antes da cruz, abaixa um pouquinho aqui. Antes da cruz, ele é Jesus. Depois da cruz, ele é Jesus. Antes da cruz, ele está sozinho. Depois da cruz, todos nós estamos com ele. Então, ele morre. E nós morremos com ele. E ele vai ao inferno. E nós vamos com ele. Ok, você foi ao inferno, sabia? Junto com Jesus. E o Deus, nosso Pai, ressuscitou Jesus lá no inferno. E nós ressuscitamos com ele. E agora, nós estamos juntos com Jesus, assentado com ele em lugares celestiais. Então, o fruto da cruz é a igreja. Então, nós estamos numa posição de vitória, junto com Jesus. Jesus é vencedor, você é vencedor. Jesus é justo, você é justo em Cristo Jesus. Que os justos digam amém. Os justos foram justificados para andar em justiça. Você foi justificado, você pode andar em justiça. Jesus é santo. Você é declarado pela palavra santo no Senhor. E os santos podem viver em santidade, digam amém. O santo foi criado para viver em santidade. E aquilo que estava em Jesus, nós vamos herdando. Como ele, o irmão mais velho, nós somos irmãos de Jesus, porque ele morre como o único filho de Deus, mas ele ressuscita como o primogênito, o primeiro de muitos. Quando ele diz para Maria, vá dizer, após a ressurreição, ele vai falar com meus irmãos. Vai falar com os meus irmãos. Que eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Está vendo que agora tem um parentesco. Algo em nós mudou, igreja. Uma natureza. Agora é diferente. Agora você pode erguer a sua cabeça. Não no sentido ruim, mas na obra da cruz. Aleluia, o Pai te recebe. Nesse sentido você pode erguer a sua cabeça. Você não precisa ficar acuado, com medo. Oh, meu Deus. Não, você foi justificado por Deus, uau, aleluia. Não é um orgulho ruim, mas é se gloriar na obra dele. É se gloriar no trabalho dele. Ele sofreu, ele te entregou algo, você recebe. O pastor Edmundo falou hoje pela manhã, ele fez algo, você recebe. Ele deu a vida dele por nós, te justificou e você recebe. Sabe, humildade é concordar com a palavra de Deus. Humildade é se submeter ao que Deus diz. Quando alguém diz, não, isso tudo que Deus fez, não, eu sou pobre, miserável, pecador. Não, quem sou eu? Não, isso não é humildade. Isso é um orgulho. É um orgulho disfarçado. Agora, quando você aceita o que a palavra de Deus diz, isso é humildade. Porque você se submete à palavra de Deus. Agora, quando você se coloca acima daquilo que te convém, porque você tem que viver de acordo com a fé, aquilo que Deus te chamou para viver, no momento que Ele te chamou para viver. Agora, quando você vai acima da palavra, isso é o orgulho. Quando você acima da palavra, você fica abaixo da palavra, isso é orgulho. Agora, quando você se submete, isso é humildade. Isso é fé, isso agrada a Deus. É obediência. Escuta a mensagem de hoje de manhã. Nos submetermos à ordem de Deus, mesmo que não seja agradável a nós. Você é a igreja vencedora. E para você experimentar
a vitória que Jesus já te deu, temos uma parte, tem um procedimento que nós temos que viver. Então, fiz uma introdução um pouco para falar sobre a sua condição de vencedor, que você está em Cristo. Jesus é vencedor, você é vencedor. Você sabia que Jesus, ele entrou no ringue para lutar com o inferno e ele trucidou o inferno. Trucidou o inferno, botou o cinturão no ombro e entregou para você. Você não entrou no ringue, ele entrou. Trucidou os inimigos, colocou todos os inimigos debaixo dos pés dele e falou: toma a minha vitória. Eu entrego a vocês a minha autoridade, eu entrego a vocês a minha posição. É um presente. Eu entrego a vocês a salvação. Eu entrego a vocês todas as bênçãos. Sabia que Deus não te abençoou com um pouquinho? Ele te abençoou com todas. Fala todas. Pastor Edmundo é estudioso do grego. Ele estudou todas em grego. Sabe o que significa? Ah, exatamente. Pastor Edmundo, em hebraico, todas. Ele não te abençoou com um pouquinho. Ele abençoou com tudo que ele tinha. Está lá em Efésios, capítulo 1. Então, aquilo que Jesus conquistou, ele te entrega, ele te dá. Então, para que nós possamos desfrutar da obra da cruz, nós precisamos conhecer o Pai, conhecer Jesus, e o apóstolo Paulo fala que nós nos enxergamos nele. Quando você enxerga Jesus, você está se enxergando porque você está nele. Você está lá no coração de Jesus. A vida que está em Jesus passa sobre você. A vida, a autoridade, você é um embaixador dele, você é um representante. A palavra de Deus diz que quando você ministra e você abençoa e você fala, é como se Deus estivesse falando por seu intermédio. Não é você que está falando, não é você que está orando pelo enfermo, é Jesus que está ali. E você ora e você declara, porque você é a igreja. Você é vencedor. Não porque você sente. Você é vencedor porque Jesus te entregou a vitória dele. Você não é vencedor quando tem ausência de problemas. Pelo contrário, se você aceitar Jesus, talvez até aumente alguns problemas, mas você é vencedor sobre eles. Ele te conduz sempre em triunfo. Ele não te conduz para o fracasso. Ele não te conduz para a derrota. Ele te conduz para o triunfo. Mas ele te conduz para as batalhas. Ô, pastor, não fale isso alto. Ele te conduz para as batalhas. Aleluia. Que isso? Que igreja boa! Pastor Edmundo? É isso aí, igreja boa. Ele te conduz para as batalhas. É isso aí. Ele conduziu o povo no deserto. Ele queria levar a terra que tinham leite e mel, mas haviam gigantes. Tinham oposições. O povo não queria, eu quero voltar. E Deus espera o momento certo. Calma que ele vai te levar, ele vai te treinar. Quando o povo saiu do Egito, existiam alguns inimigos muito próximos. E Deus falou, não mexe com eles. O povo não pode ir lá. Se eles forem lá, eles vão voltar para o Egito. Deus não quer te perder. Calma. Ele esperou o povo um tempo no deserto, até a entrada. Ali não, estava bem longe do Egito, aí não dava mais para voltar, né? Agora vamos lá, vamos para o combate. Não, tem gigante, não dá. Veja, Deus quer te preparar para aquilo que Ele tem para você, na hora certa. Leva um tempo. Agora nem sei mais quem falou sobre isso, os dois estão aqui, estão misturados, os dois aqui. Leva um tempo, mas Deus tem a hora certa. Acho que foi o pastor Edmundo que falou pela manhã. Deus tem a promessa, a bênção na hora certa. Sabia que Deus não chega atrasado? É o tempo certo. Quando a bênção de Deus chega, abençoa todo mundo. Quando é a nossa bênção, é a herança antecipada, no final não vai ser abençoado. Agora, quando você pega a bênção de Deus na hora certa, no momento certo, é bênção para tudo quanto é lado. Transborda, não te destrói, te abençoa. Aquilo que vem do céu é para te construir. Deus não quer te dar algo que destrua a sua vida. Por isso leva tempo. Mas o nosso homem natural não gosta. A gente quer tudo na hora. Muito rápido, pastor, eu quero. Mas seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. É uma oração dos corajosos. Quantos são corajosos aqui? Faz essa oração. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja a sua.
A vontade de Jesus, naturalmente, debaixo daquela pressão, quero ir embora. Meu Deus, o que eu vou enfrentar? O pecado da humanidade inteira. Todos os pecados, passado, presente e futuro. Um sacrifício, você não havia nascido. Ele levou seus pecados, amém? Então, pecados do futuro, tudo sobre ele. Um ato de justiça para sempre. Eu não posso voltar atrás. Obrigado, Jesus. Obrigado que você não voltou atrás. Veja, a sua semente, na hora que você não está gostando, na hora que está desagradável, vai ter uma grande colheita. Jesus estava ali num momento desagradável. Pai, se possível, passa de mim esse cara. Eu não queria estar aqui, eu não queria estar fazendo isso. Mas, às vezes, coisas que fazemos, até mesmo desagradáveis do ponto de vista da nossa alma, são sementes poderosas para grandes colheitas lá na frente. Quando você engole um sapo, proteína. Quando alguém engolir um sapo, deixa eu explicar. Não, que alguém te dá uma resposta e você não revida. Amém? A palavra dura suscita ira. A palavra branda desvia o furor. Aí você vai e segura. Não, pastor, eu tenho que falar, eu tenho que responder, senão eu vou explodir. Então, explode longe. Dá uma volta, corre, gasta isso em outro lugar. Mas não queima, não coloca essa semente de morte ali. Porque às vezes é desagradável para a nossa alma. Gente, a nossa alma não vai gostar de fazer muitas coisas. Mas, estou pregando a mensagem do pastor Edmundo. Mas se a gente ficar fazendo a vontade da nossa alma, a vontade, porque o mundo seja feliz, mas isso é um perigo, querido. Feliz como? Fora da verdade é destruição. Ser feliz fora da verdade, semeando na carne. Se quem semeia na carne, colhe alegria, diga amém. Colhe morte. E o mundo está aí, vem, faz sua vontade. Você tem, o que te faz feliz? Aí o pastor Edmundo, aleluia, vou começar a mensagem, pastor. Aí o pastor Edmundo estava falando pela manhã, aí o mundo, não, mas Jesus entende a verdade, Jesus entende a vontade dele, é o homem se submeter debaixo da vontade de Deus, isso que Jesus entende. Ah, mas são minhas vontades, os meus sonhos, eu quero ir embora, porque eu não aguento ela. Como assim não aguenta? Eu não gosto do arroz dela. Então faz o arroz, rapaz, mas luta pelo aquilo que Jesus te entregou. Não fica no centro do mundo. Jesus está no centro. A gente rodeia, a gente gravita ao redor dele, ele é o centro. Se ele é o centro, todas as coisas são acrescentadas. Se você assumir o lugar dele, não vai funcionar, não, porque não funciona, eu não estou feliz, eu quero ir embora, eu quero deixar, não quero mais. Porque está desagradável. Qual é a vontade de Deus? Eu vou lutar pela vontade do meu Pai. Nós somos guerreiros. Nós estamos indo contra o fluxo do mundo. Nós estamos indo contra um sistema que desvaloriza o casamento, um sistema que valoriza a vontade natural contra a verdade, o curso natural que Deus estabeleceu de homens, mulheres. Deus quer a igreja que seja homens cheios do Espírito Santo, homens que honrem as mulheres, que exaltem, valorizem as mulheres, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, sendo aquilo que Deus as criou para ser. A igreja vencedora não é a igreja que acha, é a igreja que crê, é a igreja que segue a Deus, não o padrão do mundo. Não siga o padrão do mundo, não se molde ao padrão do mundo. É contra a correnteza, é contra o fluxo. Amém? Então vamos começar então. Fica tranquilo, não vou. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, nosso texto base aqui, falando um pouquinho da igreja vencedora. Quem é você? Diga amém. Você é igreja vencedora. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos,
E eu achei interessante, já que eu não vou completar a mensagem toda mesmo, então eu vou ficar mais relaxado aqui. Indo Jesus, ele falou com os discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha que interessante, quem diz o povo? E o que o povo disse, ninguém acertou. Sabe por quê? A revelação da verdade de quem Deus é Deus que te dá, não é o povo, não é o mundo. Não é o que dizem, é o que Deus diz. É o que Deus diz que muda a sua vida. Uma observação, né? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Se Pedro acertou dessa vez, menino, ele deu mole de manhã, né, com o pastor Edmundo aqui. Ele, não, Jesus, não vai para a cruz, não vai para a cruz. Aí ele deu mole, mas aqui ele acertou, olha, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo é o rei, é o ungido. Ungido, aquele que era ungido, quem era ungido? Era o rei, antes de ser coroado, o rei era ungido, ele era ungido de Deus. Então ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Fala comigo, minha igreja. Então Jesus faz uma citação poderosa de algo que vai nascer, a igreja. A igreja foi construída lá na cruz, na ressurreição. Como eu falei, Jesus morre sozinho. De certa forma, nós estávamos com ele. Ele foi para a cruz sozinho. Mas quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Ele morre como filho sozinho, mas quando ele ressuscita com vários irmãos, ali nasce a igreja. Então Jesus está falando, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, na declaração de Jesus, ele já está mostrando a vitória da igreja. O inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. O inferno não vai prevalecer contra você, porque você tem força e autoridade dele. Quando ele te construiu, ele te capacitou com autoridade, para que o inferno não possa te resistir. Se a Bíblia diz portas, significa que quando o inferno colocar uma porta diante de você, você vai avançar e ela vai se romper. A porta não vai te resistir. E Jesus continua, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves são os princípios de Deus, é a verdade, é a revelação da verdade, para que você possa colocar em prática, para que você possa ativar o seu posicionamento, que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus, que desligar na terra, vai ser desligado nos céus. E a Bíblia Viva traz alguns... Minha esposa... Você tem a Bíblia Viva, amor? Não. Alguns gostam de uma versão diferente. Essa é uma versão bem interessante, porque meu Pai do céu revelou isso pessoalmente a você, mostrando aqui que Pedro enxergar Jesus como Senhor, como ungido, o que as pessoas não estavam enxergando, Pedro enxergou. Mas, pastor, como é que Pedro enxergou e ninguém estava enxergando? Porque o Pai revelou isso pessoalmente a ele. Deus, ele vai te mostrar as coisas. Nós precisamos da revelação do alto. Para que você enxergue a Cristo e também enxergue a igreja, que somos nós nele, nós precisamos da revelação. Nós precisamos que Deus descortine nossos olhos. Pastor, o que é revelação? É uma iluminação que Deus te dá. É algo que não é a sua mente alcança. Deus te concede algo que você enxergue. Como o profeta disse para o moço dele, olha, a cidade está cercada. Deus, abre os olhos do moço. Abre os olhos. Ele enxergou algo que ele não estava enxergando. Então, Deus, ele quer te mostrar quem ele é e quem é você nele, mas nós precisamos disso, de revelação. Mas primeiro nós precisamos conhecer a palavra, né? Sem conhecimento não há revelação. Aí eu te falo, quem já fez a escola bíblica? Diga amém. Ih, poucos, hein? Olha aí. Ano que vem, Atos, escola bíblica. Sem conhecimento não há revelação.
precisamos investir no reino de Deus. Pastor Luiz diz assim, guerra contra o desconhecimento. Precisamos nos munir da verdade, ouvindo, conhecendo, lendo. Então, quando você lê a verdade e você pede o Espírito Santo, você tem que ler a Bíblia na companhia do autor. Amém? Porque o autor que escreveu, ele está com você para te inspirar a entender aquilo que foi escrito. Porque, às vezes, você lê a palavra, pastor, eu leio a palavra, mas não entendo. Está complicado. Quantos leram a Bíblia e não entenderam alguma coisa? Levanta a mão. Eu levanto aqui a minha mão. O pastor Edmundo foi o primeiro a levantar. Mas, Senhor, lógico que você vai e pega outra versão, e lê de novo, e pede o Espírito Santo para ele te clarear. Não você, teologia, estudar sobre Deus. Você começa a estudar a Bíblia, só que você pede o Espírito Santo para te iluminar. O que Paulo escreveu, e às vezes são coisas difíceis de entender no natural, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Pedro testificou isso. Olha, o que ele fala é meio difícil, mas é de Deus. E às vezes é meio complicado, mas o Espírito Santo me ajuda. Porque, gente, quem inspirou o apóstolo Paulo foi o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou coisas a Paulo no espírito dele para enxergar. Por que você acha que nós vamos enxergar com a nossa mente? Porque nós vamos pensar que vamos alcançar algo se o próprio Jesus falou, olha, foi o vosso Pai que revelou isso a você, Pedro. Porque meu Pai do céu revelou isso pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Eu e você precisamos desse descortinar. Pai, me mostra, abre os meus olhos. Como é que é o nome que se dá o negócio no olho? Remela, acordou, está meio sonolento. Pai, lava o rosto que eu quero enxergar. Deus quer mostrar, tornar claro como o sol, claro como o sol. Não como a noite, ficar escuro, está meio nebuloso. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Fala comigo, lâmpada. É isso aí, para despertar. Lâmpada. Não é algo escuro, ele é a claridade. Sabe o que eu amo, na verdade? É que Deus não tem nada escondido. Deus não tem nada oculto, está tudo aqui. Lógico que está oculto para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Não é filosofia ou coisas humanas. É o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, por revelação. E Paulo deixa isso claro, olha, o que eu recebi por revelação. Não teve origem humana. E a palavra que eu prego é a cruz de Cristo. Não de maneira natural, para que a cruz não seja esvaziada, não perca o poder. Então Paulo estava falando, eu explico, eu prego de maneira sobrenatural, com inspiração divina. Então, foi o que Jesus falou, olha, foi meu Pai que revelou a você. E Jesus vai e continua, você é Pedro, uma pedra. E sobre esta rocha, Petra, edificarei, sobre essa declaração, Pedro, sobre essa rocha maior, sobre essa declaração que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode falar comigo? Não prevalece contra mim. De novo, não prevalece contra mim. Por quê? Porque você é igreja. Não é porque você é melhor do que ninguém, mas porque você é igreja. Então a igreja era um mistério que ao longo de milênios de humanidade Deus guardou sobre a vontade para o homem. Estava guardado ali. Quem? A igreja. E Deus ele foi se revelando aos poucos, e hoje ele nos mostra, veja, a construção do tabernáculo aponta para a igreja, aponta para você. O tabernáculo aponta para Cristo, o átrio, o santo e o santíssimo lugar. E agora você é o tabernáculo de Deus, você tem a presença de Jesus dentro de você. Aquilo que ninguém estava enxergando, Deus foi se revelando. Olha, em Colossenses 1:27, porque através de séculos e gerações passadas, Ele guardou esse segredo. Porém, agora, finalmente,
foi do seu agrado revelá-lo. Pastor, aleluia. Vai falando, revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. Fala comigo, amam e vivem para ele. E este é o segredo, que Cristo no coração de vocês é a única esperança da glória. Era Cristo dentro de nós. O que antes era o tabernáculo, era a presença de Deus no Santíssimo Lugar, agora você é o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então, querido, a igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Vitória é a natureza da igreja. Aleluia! Você não vai partir para a vitória, você nasceu da vitória. Você já está na vitória. Aleluia. Vou fazer que nem o pastor Edmundo. Se coloca de pé, igreja.